Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente vai falar de política, né? E trazer até umas informaçõezinhas um pouco mais propícias, né? Puxa vida, a gente não consegue falar de nada de bom que esteja acontecendo. Hoje, pelo menos, a gente dá uma pitadinha na área econômica, tem alguns índices aí que fazem a gente respirar um pouquinho melhor. E tudo por culpa, sabe de quem? Do próprio brasileiro. Não pensa você que é o governo fazendo alguma coisa para melhorar a área econômica, não. O que eles estão fazendo aí é afundar o resto e se não fosse a capacidade do brasileiro de se virar, do famoso jeitinho brasileiro, sabe? Tô desempregado, mas tô em pé, eu vou me virar, vou vender cafezinho na esquina, vou vender picolé ali, sacolé acolá, né? Aqui em Brasília tem outro nome, aquele negocinho compridinho assim, né? Que você bota o suquinho dentro din-din, lá e gela. Din-din, né? E tudo chup, mais. Outras... Din-din, chup-chup, sacolé. Chupa e outras coisas chup, mais, né? Tudo bem. Já começou a falar mesmo, apresenta logo aí, ó, né? Já se manifestou, Luciano Lima. Seja bem-vindo, né? Porque você falou dessas coisas todas, lembra, nos remete à nossa infância, né? Ah, com certeza. Eu já fui um apaixonado por din-din, eu adorava. Eu mesmo fazia em casa para vender Não, para chupar, e para vender também, quando eu morava em Taguatinga, para vender também, minha mãe fazia. Mais uma vez, um prazer estar com você aqui, Celso. E estar conversando, batendo papo com todos os seus telespectadores e com a TV Gênesis e programa. Luciano, para você que é de fora de Brasília, é prata da casa aqui, né? É jornalista, é professor. Historiador. É historiador, né? Não é historiador, é historiador. Historiador, né? Seja bem-vindo para mais uma vez, viu, Luciano? E mais uma vez comigo aqui, Rosso Barreto, né? Eu vou usar bastante hoje, além do cientista político, sociólogo também, viu, amigo? Nós temos que dar um jeito nesse Brasil, só Jesus na causa, mano, velho. É verdade, Celso, só Jesus na causa. A você de casa, um prazer enorme poder estar aqui debatendo um pouco mais e discutindo assuntos inerentes a toda a sociedade. Prazer, Luciano Lima, estar aqui conosco. Celso, como eu falo para você, é sempre bom a gente estar aqui debatendo, entre outros assuntos, a política e também assuntos do nosso cotidiano, né? Discutindo o comportamento humano, o que a gente pode fazer para ter uma vida melhor, apesar de tudo isso que a gente vem sofrendo aí, por questões econômicas, por questões políticas, estamos desacreditados, um país debochado no exterior devido à nossa situação que a gente passa e a gente ainda está aceitando isso com muita naturalidade. A gente tinha que mudar esse tipo de quadro, né? A gente conversava pouco ali e acabar com isso, ter uma ruptura. Basta de tudo isso, vamos mudar, vamos para as ruas, a gasolina está cara, vamos reclamar. A gente precisa entender o porquê que a gente não está fazendo isso. A gente para um pouco de consumir, ou consome bem menos, né? Porque o bolso não está alcançando mais para poder encher o tanque, né? Encher o tanque nem pensar. Né? Não, e essa situação toda do país está virando um campo fértil para a gente começar a discutir bobagem, né? Então tem muita bobagem sendo falada na imprensa, muita bobagem sendo discutida nas redes sociais. Por exemplo, nós estamos numa crise ferrenha, uma crise não é só uma crise política, nem econômica não, uma crise de identidade social, uma crise o brasileiro nós precisamos fazer uma grande reflexão sobre a nossa atuação na sociedade. Vem com essa história de querer discutir novamente a legalização da maconha. Quer dizer, é surreal essas coisas. O país não está preparado para isso. Mas você já viu que quando o negócio não está pegando para valer, eles vão lá e pinçam. Sempre. Uma história como essa, por exemplo. Sempre. Da homossexualidade, né, que aconteceu. Agora pinça o negócio da maconha de novo. Campo fecha para a gente começar a discutir o que não interessa ainda para esse país. Nós não temos maturidade, Celso, para discutir isso ainda. A sociedade não tem, a sociedade não tem maturidade. E dizer que maconha, que liberar a maconha vai acabar com o tráfico de drogas, uma balela do tamanho do mundo.
Taxi Dogs, o traficante agora vai querer pagar imposto? Que isso? Mas não vai nunca, né, mano, velho? É doido, pelo amor vai de Deus. Vai continuar vendendo uma bobagem do mesmo jeito, não vai piorar a situação. Vai por debaixo do pano. Porque a nossa sociedade é muito provinciana ainda, né, Celso? Ainda não está amadurecida para certos debates. A gente precisa... tudo a seu tempo, né? Agora, o triste disso tudo, né? O Rossi comentava conosco lá fora, né? É o povo lá de fora, como dizia, as nações lá fora, comentando sobre nós, mano, velho. E nos mostrando que nós somos governados aqui no Brasil por uma verdadeira quadrilha. 2 jornais franceses, semana passada, eu estou tentando lembrar o nome aqui agora, me falhou, entendeu? Mas 2 dos principais jornais da França mostrando claramente que nós somos governados por uma verdadeira quadrilha, mano, velho. É verdade, Celso. Isso indigna nós, brasileiros, direitos, nós que trabalhamos, pagamos nossos impostos e tentando sobreviver a essa crise. Para a gente é muito ruim aceitar esse tipo de condição onde jornalistas estrangeiros comentam sobre a nossa situação e a nossa passividade. Agora há pouco o Luciano colocava que a nossa sociedade é muito provinciana. É sim provinciana, mas a gente não pode aceitar as coisas com tanta naturalidade. O presidente da República, no exercício do poder, está sendo denunciado pela segunda vez. Pela segunda vez. As pessoas assistem isso na sua casa, dentro de casa, sem nenhuma forma de... uma aceitação tão natural, Celso. Aceita assim como se fosse uma coisa simples e natural. Você já sabe aonde é que está a pizza esperando para vai terminar nela. Então, não dá para a gente aceitar isso mais com essa passividade. A gente tem que ir para as ruas, tem que protestar, não aceitar. As escolas estão com uma educação de má qualidade, as pessoas já são assim porque a gente tem educação de má qualidade. A gente tem uma saúde completamente precária, onde falta tudo, falta habitação. Agora há pouco, essa situação na favela da Rocinha, tiro para todo lado, para toda hora, as pessoas morrendo. E de um lado o Rock in Rio, do outro lado a Rocinha. Um Rock in Rio é de uma elite que tem condição de pagar para ter lazer, qualidade de divertimento. E para quem não tem, a violência da favela da Rocinha, as condições ilimitadas que o Estado propõe para a saúde, para a educação. Então a gente tem que mudar esse quadro, Celso. Não dá mais para aceitar e nem vir jornalista de fora falar que a gente está assim porque a gente aceita essa condição. Bom, mas eles não estão errados. Não estão errados. Eu acho que nós somos passivos demais diante de tudo isso. De muita esculhambação. Celso, o governo precisava levar susto, como levou há alguns anos atrás aí, quando São Paulo saiu às ruas naquele aumento de passagem. Parou. Você viu que o governo entrou em parafuso, mano, velho. Mas nós paramos com isso e, lamentavelmente, sabe, eu acho que até infiltrados pelos que não têm interesse nenhum de ver o brasileiro lutando por uma causa justa, sabe? Infiltrar os baderneiros no meio das manifestações, exatamente para mostrar que manifestação e nada é a mesma coisa, só serve para quebra-quebra, Luciano. A receita, quando ela começa errada, ela vai terminar errada. Se você faz uma receita de bolo, onde alguns ingredientes não vão se encaixar, com certeza esse bolo vai sair ruim ou vai sair murcho. É a receita do governo Lula, do governo Dilma Temer. Essa chapa tinha que ter caído como um todo. Sempre falei isso nas redes sociais. Né? Deixaram, tiraram um e deixaram o outro. Né? Então, eu acho que essas coisas todas que estão acontecendo, sabe, Celso? Todo esse problema todo que está acontecendo no país é para, mais uma vez, o brasileiro fazer uma reflexão. Nenhum desses caras que estão aí, nenhum deles que estão lá no Senado, na Câmara, que está na Presidência da República, eles entraram por concurso público. Você elegeu esses caras, estão lá. É claro. Você que elegeu, botou lá. E vai continuar. Nós somos elegendo. 13 anos, Celso. A máquina dessa galera que está aí agora, inclusive, que está no governo. 13 anos com a máquina do Estado sendo destruída, roubada, saqueada. 13 anos. Não sobrou nada nesse país, na estrutura do governo que sirva para alguma coisa. Apesar disso tudo, o Brasil ainda se manifesta. Só para você ver que nós somos ricos. Consegue dar uma pequena volta por cima.
Ou pelo menos não continuar na mesmice, só caindo, né? Eu vejo dados do Banco Central eu queria só fazer uma ressalva, desculpa interromper, o meu amigo Ross. Rock in Rio é a única coisa que dá certo no Rio de Janeiro. É um evento que gera emprego, Celso. Gera divisa para o Estado. Mas leva brasileiro e gente até de fora de outras nós não podemos meter o pau em coisa que dá certo. Fica vendo navio ali naquela brincadeira. Eu não concordo, tinha muito carioca e é um evento que está dando certo, gera divisa para o Rio de Janeiro. Infelizmente, realmente realizado no Estado que está completamente falido. Isso é uma realidade. Não, e ao lado de onde está acontecendo um problema seríssimo. A gente tem que parar de falar mal das coisas que dão certo porque alguma coisa está dando errado. Aliás, tem muita coisa dando errado. Então, não vamos começar com essa história. Eu vi algumas pessoas insanamente criticando o Rock in Rio. É uma sandice do tamanho do mundo. Os caras não têm culpa, os artistas não têm culpa. Quem está empreendendo na maior dificuldade do mundo e nessa crise que o país está, não pode ser apedrejado por quem está fazendo. Aí eu acho uma grande sacanagem, desculpa até o termo, com quem já faz, se não me engano, é o 7º ou 6º Rock in Rio, que traz para cá artistas internacionais que nunca viriam de forma natural, gera emprego, gera impostos para o Rio de Janeiro, que está precisando muito, e gera um momento de alegria, né? Nesse caos que o país está. Eu sou contra meter o pau. Eu sou contra a iniciativa privada, não. É bom que ela tome as atitudes. Claro, com certeza. E aí de nós, se não fosse algumas iniciativas privadas. Com certeza. E principalmente a do pobre do brasileiro, mano. Com certeza. Que é um virador. É um virador. Entendeu? Quando você vê dados do Banco Central mostrando aí, né? Um pequeno, mais leve, mais crescimento da economia, a gente tem que bater palma. Isso é graças exatamente aos empreendedores. Coloca essa matéria aí, por favor. E há 4 meses decidiu abrir a segunda. Ele aposta na retomada da economia e acredita que as vendas vão aumentar. Agora já está começando a aparecer mais clientes e ela já está dando mais movimento. Acho que as pessoas também estão começando a acreditar mais nesse crescimento. Esse bom momento que os empresários estão sentindo se refletiu nas projeções que o Banco Central faz sobre o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que representa o total de bens produzidos no país. Antes, a previsão é de que ele fecharia o ano com uma alta de 0,5%. Agora, a expectativa é de que ele vai chegar a 0,7%. Para 2018, as projeções do Banco Central são de que o PIB vai crescer 2,2%. Todos os setores da economia devem conseguir resultados positivos. O relatório do Banco Central também faz projeções sobre a inflação. Em 2017, ela deve ficar em 3,2%, abaixo do centro da meta do governo, que é 4,5%. Para o ano que vem, a expectativa é de que a inflação vai ficar entre 3,8% e 4,3%. Em 2018, me parece que nós vamos conviver com inflação baixa, né? E com uma economia mais aquecida. Mas tudo vai depender da política fiscal. Se ela fizer a parte dela, aí com certeza nós vamos ter condições de sustentar o crescimento por vários anos. Tomara, né, Rosa? Esperamos, né, Celso? Isso, né, mano, você falava aí que as coisas estão dando certo pelo estado do brasileiro. A gente deve agradecer também por esse nosso espírito empreendedor e que acredita que no mundo melhor. A gente acredita no mundo melhor e a gente trabalha para isso dar certo, Celso. É a questão da economia. As pessoas começaram a economizar de um jeito que elas nunca faziam antes. Começaram a economizar a água em casa, a eletricidade em casa, as compras parceladas, elas não estão mais dando as pedaladas que davam antigamente, logo quando houve o boom do cartão de crédito, que era o dinheiro de plástico. As pessoas estão mais contidas em relação a essas compras. Isso tem feito a nossa economia melhorar e a gente acredita que vai dar certo. Como eu falei com você diversas vezes aqui, que a equipe econômica e a equipe política do governo Temer, elas caminham em lados opostos, elas vão sempre na contramão. Porque no momento em que o governo Temer, a equipe política dele, começa a facilitar
os créditos, liberar emendas parlamentares, para que fique contida a crise na Câmara dos Deputados, a crise no Senado. A gente viu da primeira denúncia que o Ministério Público ofereceu para a Justiça em relação ao presidente Temer. Houve aquela gastança, aquele aumento nas emendas. Deve acontecer algo semelhante agora com essa segunda denúncia. O que não quer dizer que a equipe econômica não está tentando estabilizar. E para que haja essa estabilidade, há necessidade urgentemente de que as reformas sejam aprovadas, seja essa reforma da Previdência agora, que eu tenho a impressão de que o governo não tem perna suficiente para aprová-la da forma que está. Ou ele reduz ela de forma que fique menor e reforme com outro tipo de legislação, além de uma emenda constitucional, ou ele não vai conseguir reformar nada. Então, Celso, essa discrepância entre a equipe política e a equipe econômica, caminhando em lados opostos, gera mais um atraso na melhoria da economia, o que não quer dizer que não vai melhorar. Não, porque nós mostramos aqui que o brasileiro tentando se virar e fazendo a economia melhorar. Mas o governo faz uma contraposição, entendeu? O governo, por exemplo, viu a arrecadação federal subir 10% agora, no mês passado. Mas você sabe por quê que ela subiu tanto assim? Pelos impostos, principalmente esse que tacaram em cima da gasolina e que transformou 2 e pouquinho em 4 e cacetada, né? E já estão falando em aumento de novo. Meu Deus do céu, coloca essa matéria mostrando aí claramente por que aumentou a arrecadação federal. O aumento na arrecadação do imposto de renda, do tributo sobre o lucro das empresas e dos combustíveis foram alguns dos principais responsáveis por esse resultado no mês passado. Somente a alta dos combustíveis já garantiu ao governo 800 milhões de reais. No total, a Receita arrecadou 104 bilhões de reais em tributos e contribuições federais, um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação. De janeiro a agosto, a arrecadação, que somou 862 bilhões de reais, também foi positiva. E, nesse caso, as medidas de parcelamentos de impostos e o aumento do consumo, que gera o pagamento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, contribuíram para esse resultado. Os indicadores macroeconômicos estão sinalizando o rompimento da inércia recessiva. Sempre que esse movimento acontece, é muito provável que nós tenhamos um reflexo direto na arrecadação dos tributos. Esse cenário representa uma sinalização para o governo de que a economia pode melhorar nos próximos meses. Medidas como a sucessiva redução da taxa básica de juros e a liberação de contas inativas do FGTS ajudaram a injetar recursos na economia. Mas o orçamento continua desajustado. A última meta fiscal do governo previu um rombo de 159 bilhões de reais nas contas públicas. Com o crescimento da arrecadação, fica mais fácil cumprir a meta e não só isso, né? É possível liberar algum recurso para aqueles setores, aquelas políticas públicas que são essenciais para a população. Então há um impacto positivo para a sociedade como um todo. Zé Luiz Pagnussá, entende de economia como ninguém e tem o olhar muito carinhoso para com a agricultura e a pecuária brasileira. Eu não sou especialista em economia, realmente entendo muito pouco. A economia que eu entendo é que a gente sente no bolso. Você não economiza não, mano? Não, pois é, isso que eu ia falar agora. Eu tenho 2 economistas lá em casa, 2 economistas no bolso, mesmo. Né? Mas quem faz economia lá sou eu, mano. Economia. Eu não tenho sentido essa melhora, não. Eu estou esperando ela chegar ainda, viu, Celso? Não tem sentido, não. Acho que é importante que o povo brasileiro... deixou claro, a repórter, entendeu? Que o governo faz exatamente o contraponto para que as coisas não melhorem, mano, velho. Importante que o brasileiro tenha cuidado, economize, segura esse cartão de crédito aí, segura esse cartão de crédito que a coisa está feia. Que é o dinheiro de plástico hoje, é o maior perigo que o brasileiro corre. E tem milhões de brasileiros endividados, Celso? Então, até que deu agora uma segurada, não deu, Rossi? Deu. Porque nessa história aí de você não poder ficar acumulando a dívida... Exatamente. Né? Isso aí foi uma ação... do Banco Central que veio a beneficiar muito. Porque antes, Celso, você
pagava o mínimo, aí rodava. Aí no outro mês você pagava ali, o mínimo. Em um ano, sua dívida aumentava 1.000%, 1.200%. E hoje, se você pagar o mínimo, o que foi por rotativo novamente no mês seguinte, aí a administradora é obrigada a parcelar aquele débito em melhores condições para que você possa conseguir pagar. Isso foi bom. Com juros já pré-calculado, né? E você já sabe quanto vai pagar. Aí não fica naquela, não, esse mês eu vou pagar só 10%, porque o mês que vem eu vou conseguir pagar mais. A pessoa, ela mesma, ela se enganava, o que acabava numa bola de neve, dívida, e quando pensava que não, as pessoas já não tinham mais condições de pagar aquele cartão de crédito juntamente com as suas contas. Aquela liberação do FGTS também soltou um pouco de dinheiro no mercado, né, Celso? Não, então, criou essa máscara. Com certeza. Criou essa máscara, né? Dinheirinho aí do PIS, né? Criou um pouquinho agora que vão liberar agora em outubro, né, ou a partir de outubro. Todo o dinheiro que chegar é bem-vindo, mano, velho. Com certeza. No mínimo está ajudando o pessoal a pagar as dívidas, a colocar o cartão de crédito em dia. É uma pena que eu não tinha nada, fiquei muito triste. Né? Você conseguiu pegar alguma coisa? Rapaz, nem conseguiu, passei na porta. Eu sou servidor público há muito tempo. É verdade, não tem condições. Não tem Mas que ajudou. Ajudou. Movimentou o mercado. Melhorou, exatamente. Agora, estava precisando fazer isso para que o brasileiro tivesse um saláriozinho um pouquinho Então, as mais pessoas gordinho, precisam disso, porque foi Celso. massacrado o salário do brasileiro. Exatamente, porque a economia melhora, ou melhor, ela é aquecida quando aumenta o consumo. A gente percebeu no governo Lula, aumentou o consumo quando ele baixou o imposto da linha branca, né? Nós estamos vendo um movimento agora, eu tenho observado dados da FEComércio. Essa foi a grande armadilha do governo Lula. Verdade. Foi a grande armadilha. Uma delas, né? Grande armadilha. Eu falo para você, os pátios dos leiloeiros aí, dos leilões, estão lotados, irmão. De pessoas que entraram nessa fria, adquiriram um móvel ou eu tenho uma esposa que é bancária, sabe de tudo, me conta tudo. Então, os leilões, os pátios dos leilões estão abarrotados de carros de pessoas que não conseguiram cumprir os seus compromissos, né? Inclusive de imóveis, financiados pela Caixa Econômica. Muita gente teve complicado. Muito imóvel foi tomado pela Caixa. Dados da FEComércio Paulista, que é o centro nervoso da economia nacional, né? A cidade de São Paulo. Verdade. Então, mostram claramente, por exemplo, que os atacadistas, né? Aqueles que fornecem o pequeno, o médio comerciante, as empresas, né? Começaram a contratar, já estão trabalhando já com uma perspectiva de melhor faturamento para este final de ano, ou seja, vão vender mais porque o comerciante também que adquirir aquele produto venderá mais, né? E a prova disso é que o Brasil registrou agora, né, 35 mil novos postos de trabalho. Na conta de chegada, emissão e admissão, sobraram 35 mil e novos empregos. Isso é importante demais para o Brasil. Com certeza. O Brasil tem que voltar a gerar emprego. Gerar emprego. Certo? É a única coisa gerando emprego, tem salário, tem o neguinho gastando dinheiro, e aí a máquina rola. Vai lá, coloca para mim. Jus a tradição de ser um mês de abertura de muitas vagas de emprego. Isso porque é a época em que a indústria se prepara para abastecer o comércio para o Natal e o Ano Novo. Este já é o 5º mês seguido que o saldo de postos de trabalho fica positivo. Este economista explica que no primeiro semestre foi o agronegócio que impulsionou a criação de empregos. Tivemos um primeiro semestre forte no setor agropecuário, o agrobusiness andou bastante. Teve um impulso no consumo decorrente da liberação do Fundo de Garantia. Isso impulsionou o consumo das famílias, acabou trazendo um impulso positivo. O aumento de postos de trabalho foi registrado em todas as regiões do país. De acordo com o Ministério do Trabalho, os setores que mais contribuíram para o resultado positivo em agosto foram os de serviços, indústria de transformação, comércio e construção civil. Ainda assim, o número de empregos encolheu quando consideramos os últimos 12 meses, 500 mil de vagas a menos. Além disso, este professor da Fundação Getúlio Vargas aponta para o aumento da diferença entre os salários de quem foi demitido e de quem está sendo contratado. A distância entre o salário dos desligados, do pessoal que foi dispensado, e do salário médio dos admitidos, essa diferença ainda está muito grande
para padrões históricos. Mesmo assim, ele acredita que os números de hoje já indicam uma retomada do nível de emprego e do crescimento da economia. No primeiro momento, a indústria absorve essa mão de obra, depois, quem vai absorver essa mão de obra e uma fração ainda maior é o setor de comércio, o setor de serviços. Vamos gerar emprego, né, mano, velho? Sempre. Agora precisa gerar muito, viu, Rossi? Porque só para Brasília, por exemplo, nós teríamos que gerar de 11 a 12 vezes esse número de 35 mil postos de trabalho. Quase 400 mil desempregados. Brasília. Brincadeira. É 11% da população, né? Exatamente. 11% da população. Se não tiver um plano de desenvolvimento econômico para Brasília, sensibilidade, não só em Brasília, né, Rossi? Em todos os estados. Estou querendo jogar aqui. Estou lembrando Brasília que a gente vive isso aqui no dia a dia. Tem que ser um plano iniciado na esfera federal e que atenda os estados, Celso. Uma das formas de gerar emprego seria uma reforma tributária justa. Isso. Para que os estados e municípios respirem mais, peguem um fôlego, para que possa crescer, porque eles trabalham ali, geram emprego nos municípios, nos estados, e vem a União e fica com tudo. E, Celso, e o que deixa o brasileiro indignado é o município fazer seu papel de casa, o estado fazer seu papel de casa, e, no entanto, a gente vê um ex-ministro ser preso num apartamento com 51 milhões de reais. Isso deixa as pessoas tristes, desanimadas. Olha, eu não vou pagar mais imposto, eu não vou empreender mais, porque o governo só sabe roubar. Eu trabalhando aqui e ele tirando um lado lá. A gente tentando encher um saco sem fundo. Você vê que os caras... Desestimula as pessoas. 51 milhões e nada para esses caras é a mesma coisa. Exatamente, porque sabe que outros 51 vão entrar depois e depois. Tá virando troco, a prova Celso. disso, que você guardaria dinheiro num apartamento desocupado, mano, velho. De forma Peraí, alguém viu o cara entrando com aquele monte de carro ali. Denunciaram. Não é só denunciado, não. Poderia ter sido afanado também, mano, tirado velho. Um pouco. Tá todo mundo vivendo numa pindaíba, mano. Opa, peraí, vou lá ver o que esse cara tá guardando desse apartamento aí, ó. Onde não mora ninguém. Mas o Rossi falou uma coisa muito importante. Para mim, é a reforma mais importante do país hoje, sabia? Mais importante até que a reforma política para o país poder crescer é a reforma tributária. Enquanto a gente não tiver uma reforma tributária e tiver eu não sou muito especialista em economia, mas eu sei que o país hoje está estrangulado. Né? Então, a reforma tributária é extremamente importante. E o governo não tem dó extremamente nem piedade. Não tem. Ele tasca um imposto um em cima do outro e não quer nem saber se você tem dinheiro para pagar ou não tem dinheiro para pagar. Eu vou parar de comer. Problema seu, eu quero receber tudo. Os empresários hoje são sócios, o Estado é sócio dos empresários. Né? Então, assim, e muita gente está preferindo ir para a ilegalidade e dar o seu jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Para poder não pagar imposto. Então, eu acho que essa reforma tributária é tão importante que eu acho que a gente ia ter um país mais leve, os empresários iam poder pagar seus impostos justamente, iam poder gerar mais emprego, sabe, Rosa? Então, da forma que está esses tributos hoje, você vê, né, o tamanho da nossa carga tributária, o que a gente paga por mês, por ano, isso é um absurdo, Celso. Isso é maior que o PIB da maioria dos países do mundo. Nós trabalhamos hoje 5 meses no ano só para pagar imposto, cara. Mano, velho. O que a gente paga de imposto... Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Aí quando chegar comecinho de junho é que você fala assim, agora eu comecei a ganhar o meu. Porque até agora eu só paguei o governo. Verdade. Foi recolhendo impostos. Mais ou menos. Para mim, triste, mas é verdade. São as duas principais reformas que o Brasil precisa realmente estudar e entrar de cabeça. O brasileiro pode também compreender reforma tributária e reforma política. A da Previdência, irmão, esquece que esse governo não consegue aprovar essa reforma da Previdência, não. Mas agora, o que apesar dela ser importante. O que deveria ser chamado para discussão na academia, nas centrais sindicais, esse tipo de conversa deveria ser levado para a população. É o operário, na hora do cafezinho, olha, gente, a gente precisa discutir a reforma tributária e começar a ver esse tipo de discussão, Celso, para gerar algum tipo de encaminhamento, porque a gente não pode esperar só pelo Estado. Nós, como sociedade civil, devemos provocar esse debate e desse debate a gente tirar encaminhamento para sair alguma coisa. Porque, como eu falava com você, com o Luciano, agora ali no cafezinho, se a gente não
procurar fazer uma reforma política que melhore a política mesmo. Se a gente deixar o Congresso fazer, vai acontecer do mesmo jeito que está. O que eles querem é somente a manutenção do status quo, é que as coisas continuem da forma que estão. Ele sendo eleito, a família dele sendo eleita e eles mantendo todo aquele núcleo podre dentro do Congresso Nacional, sempre sendo reeleito. Tira um, coloca outro do mesmo estilo. E a gente vai ver esse Congresso parado de novo, né? Porque a partir de hoje a vivência vai ser uma única, embora seja a coisa acontecendo mais do lado da Câmara, o outro Senado também para ficar observando, porque tudo reflete num e no outro, são todos políticos, né? E vem aí essa denúncia aí contra o presidente Temer, eles vão ter que julgar lá na CCJ, vão ter que mandar para plenário de novo, né? E agora ainda vem com o peso de trazer no bojo o presidente da República e mais 2 ministros. Exato. Tanto é que a Secretaria-Geral da mesa diretora da Câmara, né, disse que não quer fatiar, não vai fatiar, né? Mas isso não é uma decisão ainda. Acho que o presidente da Câmara pode decidir isso aí. Coloca essa matéria, por favor. Líderes de partidos do chamado Centrão defendem o fatiamento da denúncia enviada à Câmara pelo Supremo contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O caso dos ministros seria analisado separadamente. Nessa segunda denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, aponta-se a existência de uma quadrilha no PMDB comandada por Temer. Além de incluir denúncias da JBS, o relatório cita a delação premiada de Lúcio Funaro, considerado o operador financeiro do PMDB. Funaro teria apresentado documentos em um dos episódios denunciando o pagamento de quase 5,5 milhões de reais para a campanha de Gabriel Chalita, à Prefeitura de São Paulo, em 2012, a mando de Temer. A decisão final sobre o fatiamento será dada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Qual é a vantagem de fatiar ou não fatiar, Rossi? Olha, Celso, na minha opinião, fatiar é porque a gente tem a expectativa de pelo menos um ser condenado. Um ser condenado e ser afastado. A gente sabe que o presidente Temer... Mas se você condenar um, você não estaria condenando os 3, não? Fazem tudo, tudo farinha do mesmo saco. A gente poderia ter essa visão, mas a gente sabe que o presidente Temer tem um núcleo político que cuida de tudo isso de uma forma assim tão evidente de que essa denúncia não vai ser aprovada na Câmara dos Deputados, que aí poderia salvar todo mundo. E fatiando essa denúncia, os ministros deles poderiam ser condenados e até afastados. A denúncia ia ser aceita para eles. Então, eu acredito que se fatiar seria melhor, na minha opinião, porque a gente tem uma plena convicção. Uma santa oportunidade de que um deles fosse condenado. Pelo menos uma expectativa, né? Porque a gente sabe que o presidente Temer tem ferramentas, tem o poder da caneta, de nomear para cargos, para ministério, dar ministério para partido A, B ou C, liberar emendas parlamentares, emendas ao orçamento. Então, ele tem esses poderes de conseguir esse apoio político. O que eu falava anteriormente, que o grupo político do governo Temer caminha em contradição à equipe econômica, libera a gastança e, no entanto, quer manter uma certa austeridade. Você está lá dentro da Câmara, está acompanhando de perto isso aí, Luciano. Vai ter a mesma negociação que teve da vez passada, que teve que liberar para todo mundo para poder votar a favor do Acho próprio que não, porque não pode mais. Liberar mais, né? Já foi liberado, as emendas já foram liberadas, né? Eu sei, mas a negociação vai ter que liberar alguma coisa, mano. Não, eu acho vai que ter não. que inventar emprego, só se for cargo. te forneça cargos. Só se for cargo, porque emenda não tem mais como liberar, né? Celso, é o momento que o país a população é que vai fazer esse contrapeso, né? Porque eu acho pouco provável que dentro da Câmara ele seja condenado. A população só vive pensando nos estragos que vão acontecer. Exatamente.
Exatamente. Então, triste, mas é verdade. Eu acho que tem que passar geral, né, Celso? Eu acho que eu já falei, né, para você o que eu penso, não vou nem ficar repetindo agora aqui isso, mas eu acho que a população, a partir de agora, precisa... Eu espero, do coração, Celso, que isso tudo tenha servido de lição, né, para a população. Porque, assim, a reforma política não passou para o ano que vem. As mudanças que todo mundo estava esperando, o fim das coligações, né, e outras coisas mais, elas não aconteceram, vão vir a partir de 2020. E é importante que se tenha, porque hoje nós temos cerca de 30 partidos, né, mais ou menos, e tem mais 40, tem mais 40 na fila. Para poder ser aprovado. Tem 40. Você imaginou a gente em 2020, 2022, com 70 partidos políticos? Ninguém aguenta, né, irmão? Ninguém aguenta. Então, acho que é importante a população continuar fazendo essa pressão para que a reforma política aconteça. E o que está acontecendo hoje no Congresso, a gente é difícil saber. Os políticos continuarão nadando de braçada dentro do Brasil, fazendo somente o que eles querem, aprovando somente o que eles querem. Eu sou muito a favor... A população faz isso. Eu sou muito a favor do depressão, né? Eu sou a favor do distrital misto, viu? Eu nunca fui... Do distritão não era a favor, não, mas do distrital misto eu era a favor. Porque você elege as pessoas daquela cidade. Até agora, parece que mudou nada. Agora mudou nada, vamos continuar elegendo. De 2018 continua da forma mesma. Você vai votar no cabra que você acha que é bom, entendeu? Mas o voto que você deu nele vai servir para eleger o outro que sabidamente chega sempre na frente, que já é armado no esquema para que É por isso que eu sempre falo, Celso. Não adianta, galera, a gente ficar endemonizando a política. Quando acontece os escândalos, a política é tudo ladrão. Aí mesmo, como é que os caras entraram lá então, hein? Como é que entraram, os caras entraram? Então, galera, é mais importante, você, telespectador que está nos ouvindo aí, tem que ter consciência política, tem que participar. Acesse a página da Câmara Federal, www.câmara.gov.br, a do Senado, senado.gov.br, e da sua Câmara Distrital. Acompanhe, veja o que o seu parlamentar, se você lembra, né? Tem muita gente que não lembra nem quem votou, Celso. Aqui de Brasília, www.cl.df.gov.br. Acompanhe, participe, cobre. Isso é importante, não adianta a gente ficar só reclamando, a gente vai ficar definhando pro resto não adianta, da vida, Celso, né, mano, não adianta. Nós vamos ficar só sabe, os números marcando o Brasil como uma nação, sabe, desprotegida. Verdade. Tudo, ninguém desses caras entraram para o concurso público. Todos eles foram eleitos. Ou seja, você foi lá no dia da eleição, digitou na urna o número do cara e ele entrou lá, cara. É triste. Então tem que ter essa consciência política. Porque hoje está uma moda, falar mal de político. Até no Rock in Rio mesmo era fora não sei quem, era... Então, e as pessoas não fazem a sua parte. Você disse que foi maravilhoso, mas também o que teve de furtos e roubos lá dentro. Muito. É outra história. Teve o cara que pegaram, você mesmo que me contou isso. O cara botou uma lycra, uma calça de lycra por debaixo da calça jeans e foi roubando as pessoas. Quando ele foi pego pela polícia, ele tinha mais de 30 celulares dentro da calça. Preso na lycra. Porque os caras são criativos, né, cara? São criativos, cara. Não é à toa que das 50... Mas você já faz isso há muitos anos, cara. Os caras fazem isso há muito tempo. Das 50 cidades mais violentas do mundo, a metade... Você sabe onde é que está ou não? Não. No Brasil. Né? E aí a população entra em parafuso. Já não está ganhando bem. Entra em parafuso, a hipertensão matando os caras, né? Você fica com a cuca fora do normal. Bota essa matéria aí, mostrando que o povo brasileiro está precisando de tratamento, mano, velho. É mesmo essa pesquisa? Aonde que você viu essa pesquisa? Primeira vez que o Ministério da Saúde divulgou um boletim sobre o tema no país. De acordo com os dados, o Brasil tem, em média... Essa matéria também eu pretendia colocá-la aqui, mas é a próxima, de número 5, né? Das 50 cidades brasileiras aí, o povo tá maluco, mano, velho. É complicado. Coloca aí. Na América Latina, Brasil e Venezuela são os países onde os cidadãos mais temem a violência. Uma vez eu fui assaltado ao meio-dia. É bem difícil mesmo. Tira a liberdade, tira as opções, você não pode fazer... Você fica preso, né? Esse estado de alerta constante por causa da violência pode levar ao desenvolvimento de doenças. Quando a pessoa passa por um trauma e não fala sobre o assunto, a tendência é o silêncio amplificar a dor.
Foi o que aconteceu com a Raquel. No começo deste ano, bandidos invadiram a casa da gerente comercial em São Paulo. Ela e o marido não estavam na residência, mas as câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. Demorei para entender que eu precisava de ajuda, que eu não estava conseguindo lidar, que eu já não conseguia dormir mais sem remédios, que eu não conseguia mais ter paz. Nem todos reagem da mesma forma, explica o psicólogo Júlio Pérez, que estuda o assunto há 27 anos. Traumas podem levar a transtornos de ansiedade, como pânico, depressão e fobias. Uma forma de superação, segundo o psicólogo, é evitar a autovitimização, acreditar no bem, buscar conforto na espiritualidade, valorizar os bons momentos da vida, como ficar com amigos e a família, não responder ao trauma criando o outro, como alimentar desejo de vingança e, acima de tudo, é preciso falar da dor. É poder contar e recontar essa história dolorosa buscando uma aliança de aprendizado. Como é que eu posso me fortalecer através dessa dor? E é nesse sentido que a psicoterapia tem ajudado a muitas pessoas. O brasileiro, comentava com o Rossi aqui, o brasileiro não foi condenado, mas ele fica preso dentro de casa, né? Você já não sai mais com aquela facilidade que saía antes. Hoje você até é cheio de temor, mano, velho. Isso é uma questão de sensação de segurança que as pessoas refletem, como você falou aí, através da depressão, ficando presa em casa, não saindo e mantendo o estilo que a violência grande no país passa para as pessoas e elas sentem isso daí, Celso. E a gente tem que trabalhar um pouco melhor isso daí, encarar essa realidade e procurar formas de que tenha mais segurança, sair em grupo, sair em turma, não deixar a casa sozinha e coisas nesse sentido que a Secretaria de Segurança está cansada de informar, principalmente em época de férias, Celso. Agora, esse tipo de sensação é algo que precisa ser tratado. Agora, eu queria pegar um raciocínio do Luciano aqui. Ele falou que as pessoas endemoniza a política e a única forma da gente resolver esses problemas que estão aí, seja no Congresso Nacional, seja com o presidente da República, com deputado A, com deputado B, com dinheiro na cueca, com roubo da Odebrecht, com roubo daquilo, é através da política, Celso. Verdade. É elegendo pessoas mais sérias e comprometidas. Verdade. A participação das pessoas é fundamental para que haja uma melhora significativa. O mundo anda mal pela omissão das pessoas boas, né, Celso? É um velho ditado que funciona muito bem. A gente não pode se omitir, né? A questão da violência pública é a política, a questão social também tem influenciado bastante. O alto índice de desemprego e as políticas públicas equivocadas, né, que estão sendo organizadas, estão sendo realizadas em todo o país, né? Nós temos uma polícia hoje que a imprensa, boa parte da imprensa, claro, a polícia erra, comete os seus erros, mas a gente, hoje, a imprensa tem botado a polícia hoje como principal inimigo da população. Eu acho que não é por aí. A gente precisa realmente fazer uma reavaliação disso tudo, das políticas públicas, da valorização dos profissionais, né? Da valorização, inclusive, da vida, né? O trabalho que tem sido feito, Celso, das políticas públicas dentro das cidades brasileiras. Então, acho que a gente precisa fazer um monte de reflexão. O que nós temos que parar pensar na população exatamente, reavaliar os conceitos. Sabe, reavaliar os conceitos, fazer com que o cidadão não fique mergulhado na rua da amargura. Com certeza. E, às vezes, chegando até vias de fato. Colocaram essa matéria ainda há pouco no comecinho dela, faço questão de colocá-la exatamente sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos vivendo um período de depressão. De depressão total, que leva ao suicídio quase sempre. Né? E o Ministério da Saúde, pela primeira vez no Brasil, está reconhecendo. Trouxe números agora, mostrando uma média de 11 mil mortes por suicídio por ano, nos últimos 4 anos, meu Deus do céu. Posso te contar uma historinha rápida? Quando eu era secretário de Juventude, em 2008, um shopping muito conhecido aqui de Brasília tinha uma... Eu sei disso. Você sabe, né?
Não, ele nós fez compramos essa briga na época. Pátio Brasil. Exatamente. E ele queria, porque queria botar vidro lá e o governo não deixava, porque não fazia parte. Não, preferia que neguinho continuasse matando do que tomar uma atitude. Na época, a gente comprou essa briga. Inclusive, lá. Comprei essa briga na época, junto o Pátio Brasil comprou essa briga contra o governo, que o governo não permitia que ele fechasse aquele setor lá onde as pessoas pulavam. Assim como fecharam a torre de televisão, que... do Mirante, também pulavam de lá. Eu achei muito legal que a gente precisa discutir essa questão da depressão com... Com certeza. Coloque sobre o suicídio aí, com dados do Ministério da Saúde. Foi a primeira vez que o Ministério da Saúde divulgou um boletim sobre o tema no país. De acordo com os dados, o Brasil tem, em média, 11 mil mortes por suicídio a cada ano. E, de acordo com o monitoramento do Ministério da Saúde, esse número tem crescido. Em 2011, foram 10.490 casos. Em 2015, 11.736, um aumento de quase 12%. Os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, uma taxa de 3,6 vezes maior. Em relação à idade, quem mais comete suicídio são idosos acima de 70 anos. Mas são as comunidades indígenas que mais sofrem com o problema. Nesse grupo, os homens têm uma situação ainda mais grave. A discriminação racial sofrida pelos indígenas, dificuldades de acesso, de inserção social, de acesso à terra, é como se viver entre dois mundos, né? E isso causa uma série de conflitos emocionais que tem, infelizmente, levado muitos jovens indígenas ao suicídio. Junto com os números, o governo anunciou uma série de medidas para tentar reverter a situação. A meta é reduzir em 10% os casos de suicídio até 2020. Entre as mudanças está a ampliação da parceria com os Centros de Valorização da Vida. Além do Rio Grande do Sul, mais 8 estados brasileiros terão ligação gratuita para o CVV. 146 novos centros de atenção psicossocial, os CAPs, serão credenciados pelo SUS. Uma parte considerável das mortes por suicídio são relacionadas com a presença de transtornos mentais. Por conta disso, o Ministério da Saúde tem efetivado ações já nos últimos anos e tem intensificado agora no sentido de levar assistência na área de saúde mental e assistência qualificada para essas pessoas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, os principais fatores de risco para o suicídio são pessoa que já tenha tentado suicídio ou que tenha diagnóstico de alguma doença mental, como depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, dependência de drogas, transtorno de personalidade ou esquizofrenia. Brincadeira. Celso, eu faço parte de uma ONG de prevenção ao suicídio. Esses números aí são os números exatos, mas veja bem o seguinte... são números onde as pessoas que morrem, o IML identifica como a pessoa se matou. Certo. Esse número pode chegar a ser maior, porque muitas vezes as pessoas cometem suicídio de forma a não deixar que aquilo foi um suicídio. Por exemplo, a pessoa quer se matar, vem no carro e bate num outro carro. A polícia faz a avaliação ali e coloca como um acidente. Né? Então, a taxa de suicídio pode ser ainda maior do que essas divulgadas agora pelo Ministério da Saúde. E uma outra coisa que a gente tem que tratar mesmo é a depressão. A depressão é uma doença séria e leva ao suicídio. As pessoas, quando vão se matar, elas dão sinais. A família, os amigos mais próximos devem estar ligados a esses sinais que muitas vezes a gente acha que é uma besteira. E nós estamos numa sociedade, Celso, que os jovens estão se isolando muito. Eu conheço um caso de um jovem em São Paulo que se matou porque foi rejeitado por amigos nas redes sociais. Então, isso é muito importante, essa análise. Então, é muito cuidado, os pais terem cuidado com seus filhos, a atenção que os pais têm que ter, que esse isolamento excessivo de jovens nas redes sociais, isso não tem sido bom. Eu acho que foi Rócio que chegou outro dia aqui e me falou assim, eu falei que tinha ido ao sepultamento de um amigo e você me disse
que tinha ido de um garoto de 14 anos que havia se suicidado. Não foi você que me falou isso? Não. Se não foi você, alguém dos nossos amigos então, muita aqui, atenção, entendeu? Né? Muita atenção para os pais. Né? Eu tiro como a minha família como lição, eu nunca deixo meus filhos ficarem em tempo muito excessivo nas redes sociais, né? É importante que o pai acompanhe. Esteja junto. Esteja junto, porque... Vendo as mudanças de comportamento, exatamente. O isolamento. E principalmente agora que tem aí essa tal de baleia azul, que é um jogo danado que induz o jovem a se matar. Esse é o de menos. É complicado, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. O tempo acabou, né? Vamos ficar de olho nessas mudanças que de mudança não tem mais nenhuma, né? Para que valha na próxima eleição, tem que ser discutido essa semana, para até a semana que vem ser aprovada nas duas casas. Não aprovaram nada, sinal de que não vão aprovar absolutamente nada. Só lembrando, Celso, que dia 27 agora, de setembro, é o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecido, tá bom? Vamos abraçar essa campanha aí. Se você na sua família aí não autorizou, faça isso. Tem salvado muitas vidas. A doação de órgãos é muito importante, tá certo? Agora, sobretudo, deixa a sua família avisada. Porque às vezes o cidadão é doador, mas quando chega na hora da morte, a família rejeita, simplesmente não deixa tirar o órgão. Tem que deixar escrito para que seja doado. Importante. Então, dia 27 de setembro. Inclusive amanhã no meu programa no Papo Firme, na Rádio Federal, eu vou estar falando sobre isso. A partir das 8 horas da noite, radiofederal.com.br. Chega lá junto com o Luciano. Vamos lá. É bom, né? O Rossi também tem um programa de televisão, né, Rossi? O Painel da Cidadania é exibido na TV comunitária. Ele começa a ser exibido às segunda-feira, às 21h30. Tem outras reprises no decorrer da semana. Tá bem, mas 21h30 na segunda. 21h30 na segunda, canal 12 da NET, TV comunitária. Bem, então. Bom tê-lo aqui. Vou convidar ele para ir lá no Papo Firme. Vê pra gente fazer um programa sobre essa questão do suicídio através dessa... Vejo sim. Tá bem? Vejo sim, vamos programar. Por favor. Luciano, obrigado por ter vindo. Obrigado por estar conosco sempre. Um grande abraço.